Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Nosso Senhor Jesus nos acolhe nessa manhã de domingo. Ele é nosso Salvador. Ele deseja mais uma vez nos perdoar. Agradecidos por mais uma semana que tivemos da sua bondade, humildemente como filhos e filhas do Pai, supliquemos a graça do perdão. Cantemos o nosso ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos o nosso hino de louvor, dando glória a Deus. Oremos. Faça agora a tua oração pessoal. Coloque a tua intenção nesta Santa Eucaristia. Recorde das pessoas que precisam mais da nossa oração nesse momento e de todos aqueles que pediram e se recomendaram as tuas preces.
Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo e fazei que, assim como acreditamos que o Salvador do gênero humano está convosco em vossa glória, assim também sintamos que, segundo a sua promessa, está conosco até o fim dos tempos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo o monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zeloso e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unidos na oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, refrão. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. O Senhor é a minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da bondade do Senhor e visitar o seu santuário. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, alegrai-vos na medida em que participais nos sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também alegrar-vos e exultar no dia em que se manifestar a sua glória. Felizes de vós que sois ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre nós. Nenhum de nós tenha de sofrer por ser ladrão ou assassino ou malfeitor ou difamador. Se porém sofrer por ser cristão, não se envergonhe, mas antes dê glória a Deus por ter esse nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, e, pelo poder de lhe deste sobre toda a criatura. Ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. E está a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus de verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me
encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorificar-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e te mostraste. Agora guardam a tua palavra. Agora sabem a tudo quando me deste, vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste e eles recebem-nas. Reconhecerão verdadeiramente que saí de ti e acreditarão que me enviaste. E por eles eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, como bons cristãos católicos que somos, nós sabemos que nós estamos no tempo mais importante da nossa vida espiritual. É o auge daquilo que nós cristãos podemos viver, a Páscoa. E todos nós sabemos que a Páscoa é o tempo da ressurreição. Mas às vezes nós temos uma visão muito limitada da Páscoa. A gente pensa apenas em Jesus na Páscoa. E esse tempo da Páscoa nos faz reviver o que Jesus viveu depois de ressuscitado. Ele não ressuscitou naquele domingo e foi embora. Ele passou ainda, quantos dias mesmo na terra? Isso aí, 50 dias. Ele ficou 50 dias na terra, conversando ainda com os seus discípulos. Porque apesar de tudo aquilo que eles viveram, eles ainda não estavam preparados para ficar sozinhos. O evangelho de hoje, a gente chama do discurso da despedida de Jesus. Ele sabia que ele tinha cumprido a missão dele. Ele ia voltar para o Pai. Imagine a senhora e o senhor se soubesse que essa era a última semana da tua vida nessa terra. Nós estamos na última semana da Páscoa. Domingo que vem é o coroamento, a coroação, o tempo que fecha, nós diríamos no Brasil, em chave de ouro, o tempo da Páscoa. É a festa de Pentecostes. E o que Jesus fez então, sabendo que ele não voltaria mais à terra? Ele disse para aquelas pessoas que mais amava, porque eu tenho certeza que o Senhor e a Senhora fariam a mesma coisa. Se eu sei que eu vou partir, eu digo para quem eu mais amo o que a pessoa tem que fazer e como ela tem que viver. E Jesus disse uma coisa para eles: vocês não vão ficar órfãos, não precisem ficar tristes, porque eu mandarei o Espírito Santo. E a primeira leitura de hoje, justamente nós vemos Nossa Senhora e os apóstolos obedecendo a única novena que Jesus desejou que nós fizéssemos. Eu tenho certeza que o Senhor e a Senhora também já fizeram novena. A gente faz novena Nossa Senhora, faz novena Santo Antônio, faz novena a Santa Rita de Cássia. São boas novenas, só que elas foram feitas por mãos humanas. Elas podem ter sido até inspiradas, mas a única novena que todos nós precisamos fazer é a única novena que Jesus pediu
e Nossa Senhora e os apóstolos fizeram. É a novena em preparação para Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50 dias depois. Semana passada, o Papa Francisco, domingo, na missa dele, na homilia, ele falou isso. Jesus vive conosco através de uma outra forma, é uma outra presença. Desculpem a comparação, mas é como se eu soubesse que iria e diria: olha, aqui está o que eu tenho de mais precioso. Um livro, uma roupa, um terço de Nossa Senhora do Centenário de Fátima. É o que eu tenho de mais precioso. O que Jesus tinha de mais precioso para deixar e que Ele deixou? A gente tem duas maneiras de dizer que ama alguém. Ou você dá alguma coisa, ou você se dá. Coisas, ou a pessoa própria se entrega. Jesus entregou para a gente uma pessoa, para que o mundo não ficasse frio, para que não houvesse desespero e tristeza entre nós, para que nós fôssemos consolados. É o Espírito Santo Consolador. Nós cantamos no início da missa ao Espírito Santo. E deixe-me recordar com vocês, com todo respeito, que a devoção ao Espírito Santo nasceu em Portugal, nos Açores. Os portugueses, sobretudo, precisam ser os católicos que mais amam o Espírito Santo, que mais conhecem o Espírito Santo, porque nós vivemos um tempo em que é o Espírito Santo. No Brasil, quando eu explico isso, como a gente vive com o futebol no sangue, eu digo que a gente está no segundo tempo do jogo. O primeiro tempo quem jogou foi Jesus, e o segundo tempo quem está jogando conosco é o Espírito Santo. Ele é o técnico, é aquele que fica instruindo. Uma vez me deram no Brasil 2 minutos na televisão mais famosa para mim falar do Espírito Santo. E eu pedi as luzes a Ele, porque a gente aprende desde pequenininho, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações e acendei neles o que o mundo precisa, o fogo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e só assim a terra pode ser renovada. E a gente ora junto, né? Deus que instruístes, é assim também em português de Portugal, os corações do que mesmo? Os vossos fiéis. Quem instrui o nosso coração? O Espírito Santo. Quando a gente não sabe o que falar, o que fazer, como fazer, você tem que dizer isso no teu coração: vinde, Espírito Santo. É a menor oração do povo cristão, mas o Espírito Santo corre quando a gente diz isso. Ele socorre a nossa alma, diz São Paulo. Então Ele me socorreu naquele dia também, e Ele me instruiu, e eu falei na ponta dos dedos 5 coisas: A, B, C, D, E, o Espírito Santo. Abertura. Nós todos temos que ser abertos ao Espírito Santo. Você já sentiu dentro de você uma voz? Não é um anjinho que as pessoas dizem para a gente quando a gente é miúdo. É o Espírito Santo. Vai por aqui. Esse emprego não. Essa não é a pessoa. Eu tenho que fazer isso agora, ou eu não posso fazer isso agora. Quem é que está instruindo a gente? O Espírito Santo. Se você tem abertura como Nossa Senhora, quando Nossa Senhora não sabia o que fazer, depois que o anjo Gabriel deu a notícia a ela, qual foi o segredo de Maria? O que Gabriel disse? Calma, Nossa Senhora, o Espírito Santo virá sobre ti. Só depois que ela recebeu o Espírito Santo, que ela pôde dizer: então tá bom, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Há de abertura. Vamos abrir o nosso coração ao Divino Espírito Santo. B, de busca. A gente tem que buscar.
a gente liga para as pessoas, chama pelas pessoas. A oração é o teu telemóvel. Então peça, vinde Espírito Santo. C, comunhão. Um bispo, que foi meu bispo no Rio de Janeiro, que era compositor, ele fez uma música, talvez até tenha chegado em Portugal. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. Conhecem? Aconselho. Ele diz que na comunhão recebemos o Espírito Santo. Quando o sacerdote, na hora da consagração, precisa trazer Deus para a terra, quem ele chama? Enviai o vosso Espírito. Então a igreja diz que a hóstia é o corpo vivificado. Você só tem vida porque tem uma alma no teu corpo. Quem é a alma da igreja? O Espírito Santo. Então quando você recebe Jesus, na comunhão você recebe o Espírito Santo. E nós católicos estamos, com todo respeito, muito fraquinhos na nossa comunhão com o Espírito Santo. A 13 de maio de uns 3 anos atrás, eu nunca mais esqueci porque era 13 de maio, o Papa Francisco fez uma homilia justamente sobre a relação dos católicos com o Espírito Santo. Ele falou: os católicos com o Espírito Santo, a gente com o Pai se dá, né? Reza o Pai Nosso. Com Jesus a gente vai para a comunhão. E o Espírito Santo? Quem é que conhece o Espírito Santo? Para muitas pessoas o Espírito Santo é só a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas não se relaciona com o Espírito Santo. E esse D é de docilidade e o E é de escuta. Porque se uma pessoa vive dentro de você, ela fala com você e ela te ouve. Domingo que vem é Pentecostes. Pentecostes é a visita do Espírito Santo. Pentecostes é necessário, é urgente. O mundo hoje precisa de Deus e ninguém conhece a Deus se não conhecer o Espírito Santo. E ninguém mais do que a Nossa Senhora foi amiga do Espírito Santo. Tanto é que a gente chama Maria do que mesmo? Maria o que mesmo? Esposa do Divino Espírito Santo. Eles tinham uma aliança, os dois. Ela não fazia nada sem ele. Seria tão bom se a gente fizesse isso também. Antes de fazer qualquer coisa, ninguém vai escutar. Ele vai. Vinde, Espírito Santo. O Papa João Paulo II disse que a mãe dele, e ele perdeu a mãe muito cedo, ensinou a ele, antes de fazer as provas, a pedir o Espírito Santo. Ele tinha muita dificuldade em matemática. Jesus falou que o Espírito Santo é recordar todas as coisas. Se você estuda, você pode falar: vem Espírito Santo. Se você perdeu alguém da tua família, quem é o Consolador? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Vamos pedir nessa missa um novo relacionamento com o Espírito Santo. Que Nossa Senhora interceda por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos professar a nossa fé? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Jesus Cristo, unigênito, todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai, por meio, por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou, se fez homem, também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos. Para julgar os vivos e os mortos,
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo. Espero a ressurreição dos mortos. Amém. Com confiança, elevemos agora, em nome de toda a nossa comunidade, a nossa prece ao Senhor ressuscitado que nos deseja dar o seu Espírito. Rezemos ao Senhor presente na Igreja, para que verifique e faça una e santa, para que possa louvá-lo com os anjos no céu. Oremos. Sim. Pelos lares cristãos e pelos seus filhos, para que vivam santamente e Deus os guie com a sua luz. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos a Deus, Senhor Supremo do Universo, para que nos guie a todos no trabalho dentro da comunidade humana. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus perdoe os seus pecados, receba as suas almas e lhes conceda a luz e o descanso eterno. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos uns pelos outros, para que todos quantos celebramos a ressurreição de Cristo, conservemos a esperança de viver eternamente com Ele na glória. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pedimos também pela proteção dos jovens, pela cura dos doentes, por todos aqueles que não têm quem se lembre deles. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Vamos agradecer a Deus que nos trouxe à sua casa nesse dia do Senhor. Orando com vocês, eu quero pedir a Deus em sufrágio da alma de um fiel português que no mês de fevereiro, quando eu vim, tive a oportunidade de rezar e dar unção dos enfermos e que partiu para a eternidade. Se chama Tony. Que Deus conceda a ele o perdão e a paz. Por intercessão do anjo da paz, o anjo de Portugal, que preparou os pastorinhos também para a vinda da Virgem, peçamos pela paz no mundo. Supliquemos a Nossa Senhora que faça valer a profecia do triunfo do seu coração imaculado. A paz às nossas famílias, a proteção e a bênção ao Papa Francisco, a paz no mundo, o Espírito Santo como novo Pentecostes de amor sobre a humanidade que tanto necessita nessa hora. Senhor, nós confiamos em vós e depositamos também as preces que estão no fundo dos nossos corações, por intercessão da Virgem, por Cristo nosso Senhor. O canto ofertório encontra-se na página 62. Sabes, Senhor. O que temos é tão pouco para dar, mas nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. O que temos é tão pouco. Muito obrigado. Nós queremos com os irmãos compartilhar. É difícil os dons compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar.
dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis, e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, Jesus renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam vossa glória, cantando a uma só voz. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava voluntariamente para sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar um dia na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos juntos a oração dos filhos de Deus, a mesma oração que Cristo nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizei uma palavra e eu serei salvo. O canto da comunhão encontra-se na página 66. Dei-vos um mandamento novo.
Oremos. Ouvi-nos, Deus nosso Salvador, e por estes sagrados mistérios confirmai a nossa esperança de que todo o corpo da Igreja alcançará um dia o mistério de glória inaugurado em Cristo, sua cabeça. Ele é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Que as almas dos nossos irmãos e irmãs falecidos pela misericórdia de Deus descansem eternamente na paz do Senhor. Vamos rezar a Nossa Senhora uma Ave Maria, entregando e consagrando a ela essa semana para que nos ajude a esperar o Divino Espírito Santo, que olhe por nós, por nossas famílias e necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos avisos? Podemos nos assentar por obséquio? Missas para quarta-feira, dia 31 de maio. Luís Marques Eduardo Marques, António Pacheco da Silva, Abel Correia e Tobias da Costa, Clementina e Francisco Correia, Joaquim Pires, Ana Gonçalves e Abelino Gonçalves, Joaquim Gonçalves da Costa e família, Ana Maria da Silva, Maria Mendes da Fonte e António Gomes Pires, António Roda, missa do 7º dia, Dina e Aníbal Cosquete. Para sexta-feira, dia 1 de junho, Abel Correia e Tobias da Costa, Sebastião de Moura, Aníbal Moutinho e família, Luís Marques e Eduardo Marques, Ivone e João Costa, Ana Gonçalves, Joaquim Pires, Ana Gonçalves e Abelino Gonçalves, Ana Garcia Gonçalves e marido, Amílcar Carneiro, Laurinda e Maria Valença. Gostava também de agradecer, em nome da família de António Cruz, a todos aqueles que os acompanharam neste momento de luto, quer seja através do envio de flores, mensagens e o vosso carinho e apoio da parte da família Cruz, do António. Um muito obrigado a todos vocês. Vamos receber a bênção. Muito obrigado ao diácono, aos nossos ajudantes, a todos vocês, ao nosso coral. Que Deus possa nos dar uma semana abençoada na presença de Deus, aguardando o Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Senhora de Fátima, de todos os santos e santas de Deus, desça sobre toda esta comunidade portuguesa em Milford, sobre Portugal, sobre os Estados Unidos e o mundo, sobre as pessoas que mais precisam. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Bom domingo, boa semana e de paz. Que o Senhor vos acompanhe. O canto final encontra-se na página 47. Senhora Nossa, Senhora minha. Agradeça a Deus por você estar aqui, pela palavra dEle, pelo corpo e sangue dEle, pela mãe dEle, pelo Espírito dEle.
Jesus é tão bom que Ele deu tudo que Ele tinha pra gente. Deu a mãe dele na cruz, deu o Espírito dele em Pentecostes, te deu a palavra dele, te deu a vida dele na Eucaristia, te deu o amor dele e disse: amem, amem como eu amei vocês. Te deu a presença dele todos os dias, até o fim dos tempos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que bom. Em fevereiro desse ano, quando nós escutávamos a Deus e pedimos a Deus um caminho para esse encontro, esse final de semana, nós sentimos a necessidade de falar do Espírito Santo junto com Maria, a mulher cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque além de comemorarmos no mundo católico 50 anos de pentecostalismo, de derramamento do Espírito Santo que começou aqui, em terras americanas, nós também estamos recordando dois fatos importantes: os 100 anos da aparição de Fátima e os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nossa, lá no Brasil. E muito tem se falado sobre a Mãe de Jesus. Não é proibido falar sobre a Mãe de Jesus, mas você tem que também entender o papel da Mãe de Jesus. Nossa Senhora jamais esteve acima, por exemplo, de Jesus. Até porque a alegria da mãe é ver o filho realizado. A gente só pode pensar Maria depois da Trindade. Depois que você tem a tua relação firme com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não tem problema nenhum você ter uma presença materna, uma relação também com a Mãe de Deus, porque ela é uma pessoa e Maria está viva. Você acredita que um parente teu que partiu está vivo com Deus? Sim ou não? Sim. Hoje a gente está comemorando o que mesmo? Pentecostes. Hoje, Pentecostes? Ascensão do Senhor. Que momento é esse na vida de Jesus? Ele acabou a missão dele na terra e foi para o céu, sozinho, pela força dele ou pela força de outras pessoas? Pela força dele, de Deus. Ele é o poderoso. Ele subiu ao céu. A gente diz isso todo domingo. Vocês sabem como que a nossa profissão de fé nasceu? O que a gente chama de credo. Credo é uma palavra em latim, quer dizer creio, né? É o mesmo amém teu. Quando Jesus no evangelho de hoje ele diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Olha só, se eu aqui pedisse a vocês: olha, vão agora aqui por Milford e falem de Jesus, vocês podiam me fazer uma pergunta: padre, a gente tem que começar como? E a gente tem que terminar como? Quando eu era criança, no violento Rio de Janeiro, no belíssimo Rio de Janeiro, que continua lindo, a gente começou a evangelizar na rua. E a gente sabia o que ia dizer. A gente já saía com um querigma, com um primeiro anúncio. A gente sabia, olha o que a gente tinha que falar: amor de Deus. Vocês lembram disso? Sim. Pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade, ou igreja. Vocês lembram? Esses são os passos do querigma, do primeiro anúncio. Quando você encontra uma pessoa, o que você tem que levar? Deus te ama. Agora tem um negócio que está atrapalhando você e Deus. Tem um número que você está fazendo aí. Como é que é o número? Começa com P e acaba com O. Pecado. Mas Jesus já morreu na cruz por você. Ele é o teu Salvador. Depois você fala do Espírito Santo, que atualiza
tudo dentro de você, que te ajuda hoje para que você não caminhe sozinho até chegar ao céu. Depois você diz à pessoa que ela tem que ter fé, e é a fé que vai converter, que vai melhorar, até você chamar ela à vida de comunidade, porque ninguém vive sozinho. Você rezar com uma pessoa é outra coisa, você celebrar com outra pessoa é outra coisa. Agora você fazer tudo só. A nossa fé também tem essa dimensão comunitária. Jesus chamava 2 a 2, mandava 2 a 2, mas para dizer o que para vocês? Quando os apóstolos saíram, no início da igreja, eles começaram a ter que dizer a mesma coisa, eles tinham a mesma linguagem. Então o que eles começaram a pregar pelo mundo afora? Olha, nós temos que crer em quê? Deus Pai Todo-Poderoso. Ele fez o quê? Ele é o Criador do céu e da terra. Você também tem que crer em quem? Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele nasceu de Maria, padeceu Pôncio Pilatos. Olha a história aqui. Jesus não é um mito nem uma lenda. Mas ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E ele subiu ao céu. Hoje nós estamos recordando esse momento da vida de Jesus. Ele subiu ao céu, gente, pelo poder dele, pelo poder do Pai. Nossa Senhora, ela foi para o céu também, claro. Eu sempre explico assim para as crianças no Brasil, quando eu vou falar da Assunção. Hoje é a Ascensão. Jesus vai sozinho com a força dele. E Maria? Maria não tinha força para subir. Ela não é deusa, ela é filha de Deus, mãe do Filho, amiga estreita do Espírito Santo, mas ela não podia subir sozinha. Então eu digo assim, Jesus, que não tinha mulher nem filho, ele chega no céu. Eu falo para as crianças, imagina uma mansão nos Estados Unidos. Isso. E aí Jesus chegou lá e a casa estava sozinha. E ele tem a mãe dele. Ele nasceu de chocadeira. Então, quando a mãe dele terminou a missão dele, a missão dela lá na terra, você acha que Jesus deixou a mãe dele aqui embaixo? Ele levou a mãe dele para morar com ele. É igual a mãe de padre. Quando a mãe do padre ficar velhinho, quem é que cuida? O padre pode ter trocentos irmãos. A mãe sempre vai para a casa do filho padre. E sempre vai continuar cuidando do filho. É verdade. E sempre continua cuidando do filho. Quem cuida do padre Marcelo Rossi? A mãe. Doente. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. A mãe tem que cuidar. Se a mãe do padre Fábio pudesse andar do lado dele. Enfim, entenderam, né? Deus usa, o Espírito Santo usa as pessoas na Bíblia de duas maneiras. A primeira maneira é carismática, quando o Espírito Santo dá dons para as pessoas. Ok? São Paulo fez uma lista enorme em Coríntios, mas tem outros carismas. Carisma, então, é um dom do Espírito Santo que Deus te dá, mas não é para você, é para o outro. Olha só, alguém teve carisma de... os meninos têm um carisma. Me dá um violão. Não vai sair nada. É um carisma, mas não é teu. Passa por você para o outro. Quem arrumou aqui as cadeiras? Se as cadeiras estavam bem organizadas, quem limpou o banheiro? Isso é um carisma. A pessoa tem um dom para aquilo, e é um dom espiritual. Alguns têm habilidade humana, mas outras são dons do Espírito, específicos para isso. Estão entendendo? Essa é a primeira maneira do Espírito Santo usar as pessoas. E depois tem uma segunda maneira do Espírito Santo usar as pessoas, que é a maneira santificadora. Ele vem para santificar a pessoa. Davi, cheio do Espírito Santo. Por exemplo, essa mulher, cheia do Espírito Santo. Eu sempre gosto de tentar imaginar como é que ela ficou no dia de Pentecostes. Porque se ela já era cheia de graça, quando o anjo falou, imagina domingo que vem. O que aconteceu naquele dia? Eu sempre penso um copo transbordando. Por isso que é cheia de graça, cheia da graça do Espírito, cheia
de Pentecostes, é a pentecostal por excelência. E a gente vai falar um pouco sobre a relação de Maria com o Espírito Santo. Quando o movimento pentecostal nasceu aqui nos Estados Unidos, eles estavam com 2 livros, a gente já falou sobre isso. Quando eles escutaram falar de batismo no Espírito Santo, eles foram atrás de pessoas que tinham tido essa experiência. O Espírito Santo usa pessoas, então você vai, digamos, não é a palavra justa, mas se habituando com o dinamismo do Espírito Santo, e você vai partilhando, ensinando o teu irmão. Hoje, nós católicos, se quisermos olhar para uma pessoa humana, na relação dela com o Espírito Santo, a melhor pessoa que a gente tem para olhar é ela. Já no início. Vocês lembram que ontem, tanto eu como Ironi, dissemos que no Antigo Testamento, nem todas as pessoas tinham o Espírito Santo. Só quem tinha alguma missão, aí recebia aquele carisma. Os reis, os profetas, os patriarcas. Tanto é que Moisés vai dizer: quem dera se todo o povo tivesse o Espírito Santo. Isso aconteceu só a partir do Novo Testamento. Quem foi a primeira pessoa do Novo Testamento que se encontrou com o Espírito Santo? Como é que você sabe? Vai abrir tua Bíblia aí, por favor. Mateus 1, 20. Primeiro evangelho, praticamente primeira página da Sagrada Escritura. Mateus 1, 20. A gente está tendo a graça também de estar interagindo com o pessoal, né, através da TV. Se você também estiver em casa, por favor, com o tempo agora, pegue a tua Bíblia e vamos estudar sobre a relação de Maria com o Espírito Santo, tá bom? A gente vai amar mais Maria e vai ser ainda mais cheio do Espírito Santo, porque eu sempre gosto de dizer isso, o Espírito Santo usou e abusou de Maria. O que Deus sonhou e sonha em fazer com uma pessoa, Ele fez com ela, porque dentro dela Ele não encontrou barreira, empecilho, obstáculo, problema nenhum. Ele encontra na gente, né? Já encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Que bom, glória a Deus. Então, 1:20. O que está acontecendo aí? José quer dar no pé quando encontra Maria grávida. Ele sabe que ele não fez nada. A lei diz que a mulher, antes do casamento, aparecendo grávida, ela é apedrejada, e José não quer que Maria sofra isso, e ele quer ir embora. O anjo do Senhor aparece e responde, vamos ler juntos? José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Está entendendo? Então, para que Jesus fosse gerado, o Espírito Santo desceu sobre ela. Desceu realmente. O Espírito Santo visitou Maria. Eu até queria no início que a gente tivesse falado desse retiro justamente como visitados pelo Espírito. Se eu tivesse dado um tema esse retiro, eu queria falar isso, visitados pelo Espírito. Porque quem é visitado pelo Espírito é santificado e visita no Espírito. Por isso que ela vai visitar Isabel. Ela só vai levar o Espírito porque ela tem o Espírito. Não é isso? Ninguém dá aquilo que não tem. Porque quando Isabel encontra Maria, e depois que eu fiquei católico, eu nunca discuti com nenhum evangélico, porque lá dentro de casa todos somos evangélicos, mas a única coisa às vezes que eu falava era: lembra o que aconteceu com Isabel, quando alguém insistia muito e me tirava toda a minha paciência. Eu perguntava assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo fala bobagem? Porque como é que você me diz que ela é uma mulher qualquer, que ela é um demônio? Não pode, porque olha só, a minha Bíblia, que é a mesma dos meus irmãos, no capítulo 1 de São Lucas, no versículo 41, diz que quando Isabel ouviu, ela nem viu, hein? Quando ela ouviu
a saudação de Maria, como é que ele se saudava? Shalom, paz, a paz do fruto do Espírito Santo. Quando ela ouviu, o que aconteceu com João Batista? A criança pulou, estremeceu, algumas traduções, de alegria. Olha o que eu senti aqui quando a gente estava orando. Alegria, fruto, paz, fruto do Espírito Santo. Alegria, fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, está tudo isso lá. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo? Porque encontrou Maria que estava cheia do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Que graça é essa? A graça do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo e chega num lugar, como é que aquele lugar fica? Iluminado não, cheio do Espírito Santo. Quando você encontra uma pessoa que está triste e você chega e está cheio do Espírito Santo, como é que aquela pessoa fica? Feliz, alegria, estremecendo de alegria, não estremecendo de medo e de síndrome do pânico. Se você é cheio do Espírito Santo e chega num lugar onde não há paz, o que acontece? A paz chega. E é isso, quem é visitado pelo Espírito Santo, visita as pessoas. Conta-se que aqui nos Estados Unidos, no primeiro avivamento entre os protestantes, quando eles colocavam o pé no estacionamento em Los Angeles, as pessoas já eram visitadas pelo Espírito Santo. Quando colocavam o pé no estacionamento da igreja, eu coloco meu pé em algumas igrejas, a impressão que eu tenho é que eu estou no funeral. Você também. Deve ser a mesma impressão. Mas então assim, é o Espírito Santo que está errado? O problema é do Espírito Santo? Não. O problema é dela? Não. O problema é dele? Não. O problema é da igreja pedra? Já sabem com quem estão os problemas, né? O Espírito Santo é o companheiro da nossa vida. O companheiro da vida. Eu até falei isso na homilia agora. Foi no dia 13 de maio de 2011 ou 2012 que o Papa falou. A gente se relaciona muito pouco com o Espírito Santo. E isso, desculpem usar essa palavra que eu não gosto, mas é uma desgraça, é uma tragédia espiritual. A gente se dá bem com o pai porque reza o Pai Nosso. A gente tem uma amizadezinha assim com o filho, por quê? Porque você recebe a comunhão. E com o Espírito Santo? O Papa perguntou. O Espírito Santo, você fica pensando que é aquela pomba que dá de presente 7 dons? Pomba não te consola. Pomba não te ajuda. A pomba era um símbolo. E foi aí nessa catequese que ele falou: não terminem um dia sem fazer esse exame de consciência. O que o Espírito Santo pediu que a gente não fez? Gente, pelo amor de Deus, enquanto a gente não entender isso, não adianta não. Não adianta nada, a gente está perdendo tempo. Você tem que entender só isso, que existe uma pessoa dentro de você. Alguém que já fez bariátrica? Eu tinha um amigo padre, que eu acompanhei, que ficou comigo quando se ordenou padre. Ele tinha uns 300 quilos. Ele fez bariátrica. Ele está mais magro do que eu. A expressão que ele usou e o que eu entendi: saiu uma pessoa de dentro de mim. Se ele perdeu mais de 200 quilos, a maneira que ele me falou, eu tinha uma pessoa dentro de mim que saiu. E eu pensei, no batismo entrou uma pessoa dentro de mim. Eu tenho uma pessoa viva, porque no caso dele saiu banho, carne, sangue. Eu tenho, você tem dentro de você. Deus fez uma bariátrica espiritual, pneumatológica, botou dentro de você uma pessoa. Dentro de você existe uma pessoa. Essa pessoa fala com você. Essa pessoa soa alarme. Essa pessoa vai te acompanhar até a morte. E no dia, a gente não sabe, pode ser 2086, quando Jesus voltar. Eu não sei aonde você vai estar enterrado. Eu espero estar no Brasil. No dia que Deus ressuscitar nossos corpos, quem é que vai ser enviado para ressuscitar nossos corpos?
para se apresentar diante de Deus para a ressurreição final. Ah, tá, a gente tá falando dele direto, cara. Eu perguntei, vocês nem responderam até agora. Quem ressuscitou Jesus no domingo de Páscoa? Vai ler 1 Coríntios 15. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então também vocês serão ressuscitados pelo Espírito que habita em vós. Como é que você não conhece a pessoa que vai te ressuscitar? Como é que você não conhece a pessoa que mora dentro de você, cara? É como se você estivesse morando com muitas casas no Brasil, nos Estados Unidos, com uma pessoa, sabe? Fez de, sei lá, hotel, né? Na tua casa. Tá dentro da tua casa, a gente fala colônia não, de estudante. República, albergue, hotel mesmo, a família está cada um no seu quadrado, ado, funk carioca, né, para atualizar vocês, ado, cada um no seu quadrado, ou então cada um no seu iPad. A gente já vê no Brasil 4 pessoas sentadas, pai, a mãe, filho e filha, e cada um no seu zap, ninguém olha para ninguém, não tem comunicação, não tem conversa. Por isso que foi ótimo. Um lugar onde nós fomos, um restaurante, alguém pediu a senha do Wi-Fi. O garçom falou assim: aqui não tem Wi-Fi. Aqui as pessoas conversam. Não precisa de Wi-Fi na comida. Lembra disso? Onde foi isso? Entenderam, né? Usando o exemplo ao contrário. Tem gente que está fazendo isso. O Espírito Santo mora com você. Você começa o dia, você não fala com o Espírito Santo. Passa o dia, termina o dia, o cara vai te ressuscitar no final. Creio na você diz todo domingo, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, e não conhece Ele. Fica só em Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa... Quem fez Nossa Senhora foi o Espírito Santo. Como é que você honra ela e esquece? Está fora do mistério. Está errado, está errado, está errado, está errado. Não se pode ter uma devoção a Nossa Senhora se você não tem comunhão com o Espírito Santo. O Papa disse isso. Maria atrai o dom do Espírito Santo. Ela é tão pura, tão santa, tão dócil que ela atrai. Aonde está Maria, está o Espírito Santo. Mas você não pode pensar em Maria por Maria. Você tem que pensar em Maria pelo Espírito Santo. Maria só foi Maria porque o Espírito Santo veio sobre ela. Se Maria pudesse dizer uma coisa aqui agora para a gente, ela ia dizer: busquem o Espírito Santo. Fazei tudo o que ele vos disser, o que meu filho vos disser, e sejam abertos do Espírito Santo. O Papa disse também aqui nessa catequese, João Paulo II, foi na catequese de 2002. Sabe o que ele disse? O sim de Maria só foi possível pelo Espírito Santo. Vamos botar Maria no lugar dela. Qual é o lugar de Maria? Paulo VI. Depois de Cristo e perto de nós. Depois de Cristo e perto de nós. Depois de Jesus, a pessoa mais próxima a você, depois da Trindade, a pessoa mais próxima a você é Nossa Senhora. Mas não é Nossa Senhora por Nossa Senhora. É Nossa Senhora pelo aquilo que Deus fez nela e o que Deus e ela desejam que o Espírito Santo continue fazendo em nós. Quando o Papa Bento foi no Brasil, ele disse isso. Entre a ida, e hoje é o dia da ida de Jesus, a Ascensão, e a vinda do Espírito Santo, está esse tempo. Eu e você estamos vivendo nesse tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Você não está órfão. Eu não deixarei você órfão. Eu mandarei o Espírito Santo, para que Ele vos recorde e vos ensine todas as coisas. Dentro de você existe uma pessoa
que quer te ensinar todas as coisas. Deus que instruístes, que continua a instruir o coração dos vossos filhos. Pelo Espírito Santo, com a sua luz. Ninguém me disse quando eu cheguei na igreja católica que a música mais velha da igreja era o Espírito Santo. Eu cantava: a nós descei divina luz. Ninguém me falou que a divina luz era a luz do Espírito Santo. Ninguém. Mas agora eu sei que eu não vou andar em trevas, que eu não vou viver na ignorância nem das coisas da matéria, nem das coisas do Espírito, porque Ele me amaestra, Ele me ensina, Ele habita até no meu corpo, então Ele pode até me ajudar na saúde do meu corpo. Ele vai me ressuscitar um dia, esse corpo que é templo dele. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que Ele mora em vós? O companheiro da caminhada, da tua caminhada, da minha caminhada. Com Ele eu quero ter uma relação como Maria teve, estreitíssima, privilegiada e indissolúvel. Muito obrigado, Senhor. Vamos rezar. Espírito, encha minha vida, enche com o teu querer. A vontade do Espírito Santo, que é a vontade do Pai e do Filho, seja também a nossa vontade. Alguém orava ainda há pouco que pessoas podiam ter chegado vazias aqui. Hoje o que o mundo mais fala é isso, é a doença do vazio existenciais. Os psicólogos, os psiquiatras, o vazio. As pessoas se sentem vazias, as pessoas se sentem solitárias. A solidão, o mal do século, é a solidão que gera depressão e tantas outras doenças. Eu irei para o Pai, isto é, hoje, a ascensão, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Contigo, convosco, está o Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Pede para que Ele te dê a vida. O Papa Francisco disse que sempre dentro do nosso coração existe um lugarzinho que está morto. Existe uma atmosfera fúnebre dentro da alma de cada um de nós. Isso é verdade. Ninguém está 100% ressuscitado. Isso só na glória vai acontecer. Mas o Papa Francisco, lendo o Evangelho de Lázaro, falou isso. Você pode estar do lado da pedra do sepulcro, ou você pode estar diante de Jesus, que ressuscita, e ressuscita na força do Espírito Santo. Então você pode agora apresentar a Deus o que estava morrendo, o que estava vazio, o que estava solitário, o que estava desorganizado. Você sabe que no início do mundo existia o que em grego a gente chama de caos na Bíblia. Era uma desorganização total. Às vezes como o nosso quarto, ou uma pia cheia de louça. E depois o Espírito Santo veio. Gênesis 1:1, no final do versículo, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí a palavra grega usada é cosmos. Tudo recebeu uma ordem. O Espírito Santo vem aonde ele é chamado. A gente aprendeu isso ontem. E se você o chama, ele vai vir para organizar, ordenar a tua vida, o teu coração. Gente, ele está dentro de você. A tua vida é a casa dele, é a vida dele. Deus assim quis. Doce hóspede da alma, meu amigo,
Consolador, Pai dos pobres, Luz Santíssima, Fogo abrasador, Espírito da verdade, amor na Trindade, vem sobre nós. Peça a tua experiência com o Espírito Santo, por intercessão de Maria. Vem, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Pai Santo, em nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o meu mundo interior, a minha vida, a minha alma, o meu coração, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, meu comportamento, minha cultura, minha inteligência, meu trabalho, carismas novos sejam dados a nós nesse momento. O batismo no amor, o batismo na fidelidade, o batismo na radicalidade de vida, o batismo da fé, o batismo que expulsa todo medo. Visita-nos, Espírito Santo. Vinde, vinde, doce hóspede. Espírito,
porção de carícias. Deixe acontecer uma renovação e um renascimento espiritual dentro de você agora. O Senhor está curando pessoas com dores de cabeça frontal, inclusive pessoas que estavam sentindo muita dor de cabeça, como se uma opressão não quisesse deixar você entender a verdade desse dia. O Senhor está curando você dessa dor de cabeça. Receba a cura em nome de Jesus. O Senhor está tocando no coração de pessoas que estavam feridas, que se sentiam inúteis, incapazes diante do chamado e da convocação do Espírito nesse dia. Mas essa barreira caiu e você disse sim ao Espírito Santo. E você fez esse ato de compromisso com o Espírito durante essa pregação, dizendo: eu vou fazer mais, eu quero fazer mais, eu vou me deixar seduzir inteiramente pelo Espírito Santo. Vai com o Espírito para águas mais profundas. Vai com o Espírito para lugares